No vídeo anterior, nós falamos sobre as diferenças entre hipertensão primária e secundária, especialmente quanto às causas. Afinal, a hipertensão primária, a gente já falou que é aquela provocada por fatores ambientais, genéticos, comportamentais, enquanto a hipertensão secundária, ela decorre de uma outra doença, por isso que ela é chamada de hipertensão secundária. Antes de tudo, eu convido você a assistir esse primeiro vídeo para entender bem do que a gente está falando, mas neste vídeo aqui, a partir deste momento, eu vou falar sobre as 12 principais causas de hipertensão secundária. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão, do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube Brasil, com foco na prevenção, sempre trazendo informações para o nosso público, tirando dúvidas nos comentários dos vídeos, nas nossas lives que ocorrem todas as quartas-feiras às 20 horas. Se você acha esse tipo de conteúdo legal e quer que ele chegue para mais pessoas que precisam se informar sobre a importância da saúde renal, faça sua inscrição, ative o sininho das notificações e deixa aquele like pra gente ir direto no assunto. Direto no assunto, causa número 1 de hipertensão secundária, as doenças renais. E afinal, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu pergunto isso porque a hipertensão arterial ainda é a principal causa de doença renal crônica dialítica. Então, pressão alta causa doença renal crônica, mas doença renal crônica também causa hipertensão arterial. E não só a doença renal crônica nos seus diversos estágios, do 1 até o 5, mas outras doenças renais também causam hipertensão, principalmente nefropatia diabética, aquelas glomerulopatias que nós chamamos de nefrites, a doença renal policística e a própria doença renovascular que eu já havia descrito no vídeo anterior, que é aquele processo de obstrução da artéria renal, principalmente por conta de aterosclerose, e ainda uma outra doença chamada fibrodisplasia muscular, que é uma doença que ocorre muito em jovens, que essa obstrução da artéria renal faz com que a pressão fique muito alta. E nesse caso, lembrando que procedimentos para desentupir essa artéria podem levar a uma melhora ou até a cura da hipertensão arterial. Número 2, síndrome de Cushing, que é uma doença hormonal provocada pelo aumento do cortisol sanguíneo em decorrência de uma doença na glândula adrenal. Mas a principal causa do Cushing é o consumo de medicamentos da família dos corticoides, como por exemplo a prednisona, a cortisona. São medicamentos que vão causar um aumento da retenção de sódio e água pelo organismo, que vai culminar com a hipertensão arterial. Número 3, também uma doença da adrenal, o hiperaldosteronismo primário, que pode ser um tumorzinho benigno, que eu falei no primeiro vídeo. E esse tumorzinho benigno deve produzir um hormônio em excesso chamado aldosterona, que vai levar a um acúmulo de água e sódio pelo organismo e uma redução do potássio. E essa é uma situação que tem tratamento, uma cirurgia para remover esse tumorzinho pode levar a uma melhora da pressão arterial. O número 4 é o feocromocitoma, que também é um tumor da glândula adrenal, mas é um tumor muito raro, e ele leva a um aumento da produção de hormônios como adrenalina e noradrenalina, que vão resultar numa hipertensão bem importante. E diferente das outras hipertensões, no feocromocitoma a pressão tem hora que fica muito alta, tem horas que ela fica normal ou baixa, e nesses picos hipertensivos o paciente também pode apresentar sintomas adrenérgicos provocados por essa liberação de adrenalina, entre eles dor de cabeça, taquicardia, sudorese e palidez. Número 5, doenças da tireoide. E aqui eu estou falando de hipotireoidismo ou hipertireoidismo. São duas doenças que podem causar hipertensão arterial. Ambas as doenças têm tratamentos específicos, seja medicamentoso ou tratamento cirúrgico. Eu mesmo, nesses últimos 20 anos, já atendi vários hipotireoidismos encaminhados para tratamento de hipertensão e que quando a gente diagnosticou as alterações hormonais, o tratamento acabou levando a uma melhora da pressão arterial. Número 6, o hiperparatireoidismo primário. A gente não está aqui falando da tireoide, mas das glândulas paratireoides, que são vizinhas da tireoide e que têm um papel diferente de regular o metabolismo do cálcio. E quando ocorre essa doença chamada hiperparatireoidismo,
geralmente um tumorzinho que leva ao aumento da produção desse hormônio chamado PTH ou paratormônio. Os níveis de cálcio no sangue ficam muito altos e isso também acaba levando a um quadro de hipertensão arterial. Número 7 é uma doença com nome meio complicadinho, chamado coarctação da aorta. A aorta é aquele vaso sanguíneo principal que sai do coração, levando o sangue para o corpo inteiro. E essa é uma má formação congênita que pode ser diagnosticada na infância, mas muitas vezes o paciente só descobre na fase adulta. Essa coarctação é um estreitamento no arco da aorta que ocorre depois da saída das artérias subclávias, que vão levar às artérias braquiais. Então o coração precisa bombear com muita força para o sangue chegar em todos os órgãos, mas nessa parte superior o paciente tem a pressão muito alta, enquanto nos membros inferiores o pulso chega a ser bem reduzido e a pressão muito baixa. Número 8, uma doença cada vez mais comum na população, que é a síndrome de apneia do sono, que é aquela situação onde o paciente, durante o sono, ele para de respirar. Essa parada da respiração acaba levando a uma baixa oxigenação dos tecidos. Essa baixa oxigenação do sangue também acaba levando a lesões dos vasos sanguíneos e, além disso, o paciente acaba não entrando naquela fase que mais ocorre relaxamento durante o sono, que é o sono REM ou sono paradoxal, onde a pressão arterial fica mais baixa e o coração diminui os batimentos. Então o paciente, ele tendo que acordar toda hora com aqueles despertares por conta da apneia, a tendência é que os hormônios hipertensores como a adrenalina fiquem mais altos e o paciente ele acaba ficando mais hipertenso por conta desses mecanismos. Número 9, a obesidade. Quanto mais obeso o paciente, maior a tendência de ficar hipertenso. Nós comentamos também no vídeo anterior sobre a obesidade, e essa relação entre hipertensão e obesidade ocorre por vários fatores. Uma delas é pela maior resistência que o organismo tem em mandar o sangue para os tecidos, então o coração ele vai precisar fazer mais força, bombear mais sangue para poder perfundir, para poder oxigenar todos os órgãos, e além disso também ocorrem alterações hormonais, como hiperativação do sistema nervoso simpático. Ocorre também uma hiperativação do sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona, além de mecanismos do próprio rim, levando à retenção de sódio e água. Isso tudo faz a pressão ficar mais alta. Não podemos também esquecer que essa correlação entre hipertensão e obesidade faz parte de um conjunto de alterações metabólicas que a gente chama hoje em dia de síndrome metabólica, cujos principais aspectos são alterações do colesterol, dos triglicérides e da própria glicemia. Número 10, gestação, isso mesmo. A gravidez pode levar a um aumento da pressão arterial daquelas mulheres que já tinham uma hipertensão pré-existente, ou ainda a gestação pode desencadear um quadro novo de hipertensão que a gente chama de pré-eclâmpsia. Número 11, medicamentos, e eu vou falar aquele campeão do canal, que é o que eu sempre falo aqui, anti-inflamatórios não hormonais, não esteroidais, são medicamentos que além de causar lesão renal, também podem causar hipertensão arterial. Também chamamos a atenção para anticoncepcionais orais, então mulheres jovens que estão tomando anticoncepcional podem de repente ficar hipertensas e não sabem o motivo, então precisa conversar sempre com o seu médico sobre essa situação. Alguns antidepressivos também podem aumentar a pressão arterial. Os medicamentos do transplante também podem causar elevação da pressão. Neste caso, o paciente já está em acompanhamento médico, especializado e tudo, mas apenas lembrar, por curiosidade, que você que é transplantado e não tinha pressão alta, de repente pode começar a ter hipertensão. Eu chamo também a atenção para complexos vitamínicos que contenham ginseng, que é uma substância natural, é uma erva, que é um estimulante, que muita gente acha que pode tomar tranquilo, que não faz mal para a saúde, mas o ginseng também pode levar à elevação da pressão arterial. E finalmente os descongestionantes nasais, uma droga muito famosa é a fenilefrina, que tem em medicamentos muito famosos aqui no mercado. Isso pode estar em descongestionante tópico, inalatório, pode ser em comprimidos, e o fato é que esse tipo de medicamento atua nos mesmos receptores da adrenalina, levando a um estímulo adrenérgico que vai causar ataque cardíaco e aumento da pressão arterial como efeitos colaterais. E finalmente, drogas ilícitas como as metanfetaminas,
e aquela muito famosa "Põe som na caixa aí, DJ". Parece cocaína, mas é só tristeza. É isso mesmo, a cocaína causa um estímulo do sistema nervoso e também o tratamento dessa hipertensão desencadeada pela cocaína deve ser parar de usar a cocaína. É muito importante essa informação, pessoal, porque exame toxicológico não faz parte do dia a dia do médico assistencial. Isso é coisa mais para medicina legal, medicina do esporte. Isso não é uma coisa que está no nosso dia a dia. E por conta disso é muito importante que o médico tenha sensibilidade de fazer uma boa história clínica, conversar muito com o paciente, ter muito aquela relação de cumplicidade, de empatia, de conversar, porque muitas vezes esse usuário de cocaína é um paciente jovem, desconfiado. Eu mesmo atendi um rapaz há uns anos atrás, que uma pessoa conhecida pediu para eu atender, que era um sobrinho, e esse rapaz, ele tinha uma pressão muito alta, 18/12, ninguém descobria, passou em vários médicos, e aí, papo vai, papo vem, eu tive a coragem, precisa ter coragem numa hora dessas, explicar para aquele paciente que nós não somos policiais, a pergunta é incômoda, mas é muito necessária para a gente entender por que aquela pessoa afinal está com pressão alta, e eu questionei se ele usava algum tipo de droga, e ele falou, doutor, eu uso cocaína. Eu falei, olha, ok, temos o diagnóstico aqui, porque os exames não apontavam realmente nada. E aí, a partir daquele momento, a situação ficou muito mais simples. Embora seja uma situação muito difícil, a dependência de drogas, nós sabemos que o tratamento é com um acompanhamento psiquiátrico, com segmento de psicoterapia. Eu espero que esta informação tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, não se esqueça de fazer a inscrição no canal, ativar o sininho, deixar like. Se você gostou mesmo, compartilhe com seus amigos em redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.